Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Já vamos começar aí a nossa reunião. Eu só vou. Bom, então vamos lá, para a gente começar, né? 7 horas da noite, tratar logo os assuntos importantes que a gente tem para tratar e, e dar andamento aí na nossa reunião. Só um minutinho, deixa eu ajustar aqui. Bom, a nossa reunião, o modelo dela vai ser como a gente fez no final do primeiro bimestre, né? Ela vai ser nesse formato de live para a gente aí conseguir falar com o maior número possível de pais, conseguir esse horário diferenciado para quem trabalha aí durante o dia. E aí a nossa interação vai ser feita via chat, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer consideração que vocês queiram colocar, opinião, vai ter aí uma professora dedicada a fazer observação de todas essas mensagens aí no chat, tá bom? Então, já tem bastante gente na live. É, Vamos começar então aí com a fala da nossa diretora. Marilu, já vou te colocar na tela. Se você quiser começar aí, pode iniciar. Ok, pronto. Prontinho. Boa noite a todos, os professores, coordenadores, aos pais principalmente, né, por terem se disponibilizado a estar com a gente nesse horário, para a gente poder falar um pouquinho sobre o retorno, né, do próximo semestre. Eu vou falar um pouquinho, antes da gente começar sobre as orientações, falar um pouquinho sobre a vacinação que aconteceu, né, com a equipe escolar. De toda a equipe, nós temos 3 profissionais que ainda não foram vacinados por conta de orientação médica, por conta de questões de contrato de trabalho, né? Que a gente precisa comprovar algumas coisas para poder marcar. Mas os demais professores, né, ou estão vacinados com a segunda dose, já estão, né, tomaram a segunda dose, e em setembro os demais tomam também a segunda dose. Então a gente já está ali em setembro com todos os nossos funcionários imunizados, pelo menos a grande maioria da equipe imunizada, tá? Por que eu estou falando isso, né? Isso garante que a gente não venha adquirir a Covid? Não, né? Mas a gente está ali com algo a mais que nos protege contra essa doença. Vamos falar um pouquinho sobre esse retorno. Acredito que muitos pais tenham ouvido, né? Ou nas redes sociais, ou pelo jornal, que o secretário do Estado, ele autorizou a volta 100% presencial, porém é 100% da capacidade da nossa sala de aula. Porque dentro da sala de aula precisa haver um distanciamento de 1 metro entre uma criança e outra. Nós temos uma professora que ela fez ali um esquema na sala dela, né, para ver essa possibilidade, e ela conseguiu, em média, 22 alunos na sala de aula, né, mexendo ali na organização do armário na sala, a gente consegue fazer esse distanciamento. Marilu, então vão todos os dias para a escola? Não, porque assim, é claro, aquela professora que tem na sala 22 alunos, eles irão todos os dias na escola, né? Então depende da capacidade que a sala de aula tem para poder adequar as crianças. Então, assim, continuará o revezamento? Continuará o revezamento. Porém, ele não vai 2 vezes por semana. Ele pode ir até mais, pode 4, pode 3 vezes por semana, tá bom? E aí a gente vai continuar cumprindo com todos os protocolos, né? Aferição de temperatura, uso do álcool em gel, a máscara facial e o distanciamento também. Como nós vamos ter uma demanda maior de crianças que irão retornar agora, nós também teremos que rever a questão do intervalo, né, para ver esse distanciamento. Na próxima semana,
não haverá aula presencial. De 26 a 30, as atividades serão enviadas pelo WhatsApp, remotamente, para que a gente possa organizar a escola, para que a gente possa organizar esse espaço para poder receber as nossas crianças, tá bom? Falando em máscara, ontem os professores pediram para que eu falasse com vocês sobre o uso da máscara. No início, a gente solicitou que a criança viesse com uma máscara na bolsa para que ela pudesse fazer a troca logo depois do intervalo. Isso estava indo bem. Só que chegou uma época que acontecia o quê? A criança, ou ela ia com apenas a máscara, que ela saía da casa, e não tinha uma outra para fazer a troca. Ou quando tinha, estava muito suja. Claro que isso, não estou generalizando, tá? São coisas que foram acontecendo em algumas situações e que elas trouxeram para eu falar para vocês. Então, só para a gente poder se atentar a isso, né? Ele precisa ter uma máscara da qual ele vai para a escola e ele precisa também ter uma máscara para fazer uma troca logo após o intervalo, tá bom? Nós entregamos para os alunos que foram presencial no primeiro semestre 2 máscaras. Nós iremos entregar mais uma agora para quem for retornar presencialmente. Então, ele vai ter ali 3 máscaras dadas por nós, né? Secretaria Municipal, Prefeitura, e mais do que ele tem em casa. Se porventura, olha, não tem, estou com dificuldade, vem falar comigo, fala com o professor, que a gente pode disponibilizar máscaras descartáveis para essa criança, algumas máscaras que nós ganhamos de instituições também, só que daí vai ter que dar uma adequada, porque, né, o rosto, às vezes, da criança é pequenininho, então a gente precisa adequar essa máscara ao rosto da criança também. Uma coisa muito importante, eu não falei na reunião de manhã, mas pensando agora, os pais. Quando os pais forem levar ou buscar as crianças, eles também precisam fazer uso da máscara, né? Porque daí a gente visualiza que tem muitos pais ali fora da escola, né? No portão esperando a criança ou indo levar, sem máscara. Então, como que a gente vai, né? Insistir com a criança que ela precisa, se às vezes o pai também não está fazendo uso na frente da escola. Então, depois que saiu da frente da escola, é a opção de cada um. Mas quando estiver ali, faz o uso, porque nós temos profissionais ali atendendo a criança na hora que ela está adentrando a escola. Outra questão da máscara. Às vezes a criança vem com uma máscara maior do que o rosto dela, né? Não se adequa ali legal ao rosto. E aí a gente tem que ficar toda hora com a criança. Coloca a máscara no nariz, coloca a máscara no nariz, porque não adianta cobrir só a região da boca, precisa cobrir a região do nariz também. Então, a gente tomar só esse cuidado com essa questão do tamanho da máscara que é oferecida para as crianças. O que a gente ofereceu também é grande, então, por isso que eu falei da questão da adequação. É um nozinho no elástico, é apertar, fazer uma dobrinha e costurar para que ela se adeque ao rosto da criança. Vamos falar um pouquinho sobre família e escola, né? Eu falei isso na última reunião, vou repetir novamente. O papel nosso é de lecionar, nosso dever, nós precisamos ensinar e lecionar. Quem faz isso somos nós, né? Educadores. Porém, os pais precisam ter esse compromisso com a gente para as crianças, por exemplo, que não vêm presencial, né? Precisa criar esse hábito de rotina de estudo com a criança em casa também, porque ele já está fora da escola, ele não frequenta presencial, e aí, se o pai não está ali cobrando, colocando um horário para essa criança fazer as atividades, isso vai dificultar um pouquinho o trabalho também de vocês e também quando ele voltar para a escola. Tá? Hoje eu falei de manhã e nós tivemos muitos problemas com pais que não foram buscar as atividades, que pegaram, porém não devolveram as atividades. E aí, eu pedi, né? Eu falei sobre esses problemas que nós tivemos, tanto no primeiro bimestre quanto no segundo bimestre, por conta da busca ativa que a gente tem que ficar fazendo. Então, assim, e por quê? Nós demos muita tentativa para esses pais, né? Demos prazos longos para devolver a atividade, e mesmo assim
Não teve acordo. Olha, diretora, vou buscar tal dia. Esperava, o familiar ia me buscar e não vieram buscar. Quero também parabenizar. Não consigo dizer nomear essas pessoas, porque são muitas pessoas. Mas eu quero parabenizar algumas famílias que vieram fielmente buscar as atividades semana a semana, devolviam semanalmente também essas atividades. Então, eu quero agradecer, quero parabenizar, isso é importante para a criança ver que vocês, né, estão comprometidos junto com a gente na vida escolar dos seus filhos, tá bom? Então, assim, é nosso, né, o dever de ensinar. Estamos na escola para fazer isso, todos os dias. Né? Então, assim, se vocês não criarem, para quem fica em casa, um hábito de rotina, né, de não ir buscar semanalmente as atividades, na semana seguinte, eu vou ter, se eu tenho 2 por dia para fazer, eu vou ter 4 por dia para fazer. E aí, quem consegue fazer com que essa criança sente e faça essas atividades? Fica difícil, né? O termo de retorno. No semestre passado, vocês assinaram um termo dos alunos que viriam presencialmente ou remotamente. Esse termo terá que ser assinado novamente, tá? Houve algumas mudanças no termo, então o que vai acontecer? A partir do dia 2, o meu filho vai presencial. O pai precisa ir na semana do dia 26 ao dia 30 até a escola para fazer a assinatura desse termo, tá? O pai, meu filho não vai voltar agora. Ele também precisa ir até a escola e fazer a assinatura desse termo. Chegou lá dia 26, dia 2, não assinou o termo, não adianta levar o filho para a escola, tá? Precisa ter esse termo. Por quê? Vocês estão se responsabilizando em levar a criança no dia que a professora combinar com vocês, né? Porque vamos dizer que a minha filha, né, Maria Eduarda, ela vai de segunda, terça, quarta na escola. E eu assinei lá um compromisso de que eu vou levar. Quando eu não faço isso, eu podia ter colocado naqueles dias uma criança que tem uma necessidade diferente da Maria Eduarda, né? Que ela poderia ir mais vezes na escola. Então, assim, a criança que está presencial, se ela tiver que ir 3 dias na semana, não for 2 dias, ela vai ficar com falta. Porque ela é uma criança que vai presencialmente na escola. É diferente da criança que é remotamente. Claro que a criança que é remotamente, que não pega as atividades, ela também fica com falta, tá? Ou pegou e não devolveu, ela também fica com falta, porque o pai assinou um compromisso de que o meu filho não vai para a escola presencial, porém eu irei toda semana retirar e devolver as atividades. Depois, se alguém tiver dúvidas sobre tudo que a gente está conversando aqui, vocês podem colocar, né, perguntas no chat que a Rafaela está acompanhando, depois ela vai colocar essas questões para eu ir respondendo. E também nós temos a lista de chamada que a Érica depois vai colocar, vocês também precisam estar fazendo, né, entrando nesse link da chamada para poder, a lista de presença, desculpa, não chamada. Atividades remota, né? Os alunos que não voltarem para o ensino presencial, como eu falei, precisam retirar as atividades e devolver nos dias acordados com o professor ou com a escola, tá? Os alunos, hoje teve, né, assim, os pais não estavam compreendendo, eu vou tentar explicar melhor. A Maria Eduarda, minha filha, então ela vai segunda, terça e quarta para a escola, tá? Na quinta e na sexta, ela não está na escala. Para quinta e para sexta-feira, a professora vai enviar 2 atividades para casa. Então, ela não é porque ela é presencial que ela não vai fazer esses 2 dias de atividade. Ela precisa fazer as atividades, ok? Porque senão ela vai ficar com falta. O que teve uma mãe que perguntou por exemplo, as atividades que são enviadas no WhatsApp.
essa criança, ela é presencial, ela não vai fazer as atividades que são enviadas pelo WhatsApp, a não ser igual uma semana que será na semana que vem, né? Que todos estarão fazendo atividade remota. Mas no dia a dia, ela é presencial, ela vai frequentar as aulas, e aí a quantidade que ela ficar em casa é que ela vai levar de atividade para concluir e para poder fechar o trabalho da semana dela. Tarefa de casa, né? E algumas professoras enviaram, tivemos muitos questionamentos também na reunião da manhã. Por que da tarefa de casa? A tarefa de casa não passou a ser enviada agora por conta da pandemia. A tarefa de casa já faz parte do trabalho da escola, né? A gente trabalha, por exemplo, segunda a quinta envia lição para casa. Então, para que a lição de casa? Para criar hábito de estudo, né? Para que a criança possa consolidar um conteúdo novo que a professora colocou na sala, para que ela possa, a professora fazer um levantamento de um conteúdo novo que ela vai trabalhar e saber, né? E investigar o que a criança já sabe daquele assunto. Então, se tiver lição de casa, gente, é para fazer sim. Faz parte da rotina escolar da criança, né? E para mim, lição de casa faz parte da minha vida desde a época que eu era estudante, né? Então, não mudou, né? E não porque agora que nós temos a pandemia que a gente precisa tirar essas questões da criança. Muito pelo contrário, a gente precisa colocar ainda mais situações em que a gente coloque ela em aprendizagem, né? Colocar situações de aprendizagem para ela. Então, o compromisso com a escola. Muitas famílias têm justificado assim para nós. Eu quero que vocês entendam. Ai, não tem quem leve a criança na escola. Não tem quem pegue a criança na escola. Então, assim, eu fico pensando, e se fosse um ano normal? Um ano comum? Como seria? Né? Eu acredito que a gente precisa entender, a gente respeita a opinião de quem não quer voltar, a gente volta a falar sobre isso, porém, a escola precisa ter importância na nossa vida, né? Na vida das nossas crianças também. E aí a gente começou a perceber que era assim, ó, eu vou para o centro hoje, então não vou levar meu filho para a escola. Eu vou, porque é uma coisa muito engraçada, porque a criança conta para nós por que ela não veio para a escola. Né? E aí a gente fala, mas caramba, não mudou, né? O compromisso é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, né? De levar a criança para a escola. Eu vou pegar esse gancho de falar sobre isso, porque é preocupante, claro, a pandemia os pais têm essa preocupação e precisa ter mesmo. Porém, o que a gente observou, né? Nesse trabalho aí do primeiro semestre? Nós tivemos famílias que tiveram Covid, de crianças que estavam na escola? Tivemos. Mas não foram as crianças, foram os pais que tiveram. As crianças não foram para a escola porque tiveram contato. Porém, nós tivemos relatos de famílias que estavam remotamente, a criança não vinha para a escola e a família adquiriu a Covid. Então, assim, eu volto a falar, o foco não é a escola. Não é o foco, a disseminação da Covid não é na escola, né? Se o pai precisa sair para trabalhar, se a mãe precisa sair para trabalhar, ela corre o risco de levar para casa do mesmo jeito, né? As crianças estão nas ruas brincando, vão ao supermercado. Então, assim, a gente precisa entender que não é na escola, né? Então, assim, a preocupação teve uma família que ela falou, porque tem avó, e a gente entende. Mas a criança não estava vindo para a escola e a família adquiriu a Covid, né? Então, assim, a gente precisa começar a fazer esse levantamento também e começar a perceber que não é ali, porque ali a gente está fazendo todos os protocolos necessários para poder receber as crianças, né? As crianças, os professores, os pais que adentram a escola, pessoas da secretaria que vêm trazer material, também tem todo esse processo de higienização. Então, assim, na verdade, a gente quer que as crianças voltem, né? A Érica, daqui a pouco, vai falar um pouquinho para vocês do que da diferença que existe entre o ensino presencial e o ensino remoto. Existe aprendizado? A criança aprende quem está remotamente? Aprende. Nós tivemos crianças que evoluíram,
Por quê? Porque tem o compromisso da família, né? A família se comprometeu a ir buscar, a sentar, a explicar, a assistir às aulas no YouTube. Então, tem todo esse processo. Dá para ficar em casa se a família for comprometida, sim. Agora, a criança que está em casa, que o pai não pega atividade, se pega, não devolve. Quando devolve, às vezes é uma atividade que foi feita, duas atividades que foram feitas. Então, assim, a gente entende que ali a criança não teve aprendizado nem presencialmente e nem em casa, né? Alunos, crianças especiais. Nós temos algumas crianças que estão atendidas pelo NUMAP, e se as famílias dessas crianças quiserem que elas frequentem, né, 3 vezes, 2 vezes por semana, precisa conversar com o professor, porque as crianças que são atendidas pelo NUMAP, eles têm direito a um auxiliar. E para a gente poder ter auxiliar, a gente precisa pedir, né, falar, olha, eu tenho uma professora que está interessada em acompanhar essa criança, e aí eles liberam, né, lá no NAA, que a gente faça a contratação de um professor que normalmente é um professor da escola, né, que está ali no dia a dia com a gente para fazer esse acompanhamento, ou um professor da rede municipal. Convocação das famílias. Apesar de nós estarmos aqui fazendo esse movimento de reunião online, né, como a nossa escola são praticamente 2 unidades, tem a vinculada e a sede, não tínhamos, né, como fazer ali presencialmente, mesmo com escalas de horário, né, porque a quantidade de pais é muito grande. E se eu fizesse, por exemplo, no Mirandolina, na quadra, pode ser que os pais que moram próximo da sede não fossem. Se eu fizesse na sede, os pais que moram próximo ao Mirandolina também, né, não pudessem estar presentes. Então, a gente conversou na secretaria e eles nos deram a oportunidade de fazer novamente dessa forma. Porém, alguns professores precisam conversar no particular com algumas famílias. Então, na próxima semana, do dia 26 ao dia 30, que não haverá aula presencial, alguns pais poderão ser convocados para uma conversa, né, particular com o professor. E se os pais precisarem, sentirem a necessidade também de conversar com o professor, entrem em contato com ele, né, para que ele possa marcar um horário para você poder ir para a escola e também conversar com ele, se houver essa necessidade, tá bom? Então, a escala de aluno vai acontecer. O que não dá para acontecer mais agora, gente, por conta da quantidade de alunos, por conta da pesquisa que nós identificamos, né, que irão voltar, é assim, ó. Ah, nesse dia não dá para eu ir. Então, eu vou pedir para que vocês, pais, respeitem o cronograma que a professora vai elaborar. E aí, não fiquem ali, ah, esse dia eu não posso. Se fosse um dia comum de aula, teria que levar todos os dias. E aí não dá para justificar, esse dia eu não posso, aquele dia eu não vou, aquele dia não dá. Né? Então, assim, eu vou pedir gentilmente que vocês respeitem o cronograma que o professor vai elaborar, porque ele vai pensar na dinâmica da sala de aula, ok? Então, se dessa vez, infelizmente, nós não temos como ficar adequando dias para poder suprir uma necessidade de um pai ou outro, porque às vezes né, a gente faz uma gentileza para um pai e depois não consegue fazer para o outro, né? Porque daí a demanda começa a crescer de alunos, né? Os pais começam a entender que está na hora de voltar, e aí fala para o professor, olha, eu quero que meu filho volte agora, e a gente tem que pensar em toda essa dinâmica. Uniforme. Nós recebemos uniforme, tá? Ele chegou para nós, eu não lembro direito, mas foi na última semana, foi na quinta-feira. A gente não ia ter pé para poder fazer essa distribuição, né? Então, a gente optou por entregar agora na próxima semana. Lá na sede, a gente vai fazer a entrega para quem, né, fez o pedido a partir da terça-feira e na vinculada a partir da quarta-feira, tá? Porque as professoras da vinculada estarão lá quarta, quinta e sexta, e estarão com a gente na segunda e na terça, por conta do planejamento da volta às aulas no dia 2, tá bom? Ao final, depois da fala da Érica, da fala da professora a Thalie da Educação Física, né, aí a gente volta para as perguntas, se tiver aí no chat, tá bom? Até daqui a pouco, então. Com você, Érica.
Bom, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês da parte pedagógica. A primeira coisa que eu queria explicar é um pouquinho sobre a diferença do que aconteceu no ano passado com o que está acontecendo. Oi? Marilu, já tô falando. Tá bom, então que eu tô te ouvindo. Bom, então retomando, a gente tem algumas diferenças do modelo que a gente trabalhou no ano passado com o que está acontecendo esse ano. Ano passado, quando a gente retornou das férias, né? E aí a gente viu, ó, não vão ter as aulas presenciais e a gente vai trabalhar com o ensino remoto. A gente não tinha contato com os alunos, a gente praticamente não tinha, era aquela comunicação via WhatsApp, a gente não tinha como trabalhar conteúdo de ensino com as crianças. Então, o que aconteceu? A gente realizou as atividades impressas, a gente foi retomando, reforçando aquilo que a gente já tinha conseguido trabalhar no início do ano, mas não teve muita introdução de conteúdo novo, que exige intervenção, que exige explicação. Então, assim, esse ano, o que mudou foi justamente isso. A gente tem esse ano uma evolução do currículo. A gente trabalha diariamente com a introdução de habilidades novas, de conteúdos novos na sala de aula. Então, é muito importante a presença da criança, das que podem vir presencialmente. Por isso que a gente fala, a gente, infelizmente, ainda não consegue ter a criança todos os dias na escola. Mas aqueles dias que ela está escalada para ir, é muito importante para que ela tenha esse acesso à intervenção. Muitas das vezes a gente acha, a atividade vai ajudar a consolidar, vai ajudar a reforçar, mas o conteúdo de ensino, aquilo que é explicado, as intervenções que a gente realiza a partir da demanda da criança, aquilo que ela apresenta na sala de aula, a gente dá continuidade. E aí a gente pode explicar, então tá dando conteúdo do segundo ano, por exemplo, vou dar o exemplo do meu caso, que é segundo ano, mas isso acontece nos outros anos também. Tá dando conteúdo de segundo ano, mas o meu filho veio do primeiro ano despreparado. A gente não está trabalhando dessa maneira. Foi feita toda uma avaliação de diagnóstico com as crianças, inclusive com as remotas, e além disso, diariamente a gente observa a evolução das crianças. Então eu tenho os alunos no segundo ano, mas claramente a gente observa que a gente precisa trabalhar a questão da alfabetização. Então, todo o trabalho é desenvolvido em cima disso. Mas isso não impede que a gente evolua na ampliação dessa questão de habilidades, tanto de português, de matemática, de ciência, história, geografia. E outra coisa importante também, quando as crianças estão na escola, ela não aprende só com o professor, ela aprende com toda a interação que ela tem na escola. Ela aprende negociando com o colega, ela aprende tendo que cumprir as regras, ela aprende todo o espaço de interação dela é propício para o aprendizado dela. Por isso a gente fala da importância de ter as crianças na escola. Agora, uma vez que seja realmente impossível dela ter esse momento na escola, é importante que as crianças tenham pelo menos acesso às aulas que estão sendo oferecidas pela Secretaria da Educação, porque as aulas, diferente de algumas coisas que a gente fez ano passado, quer explicar como as atividades deveriam ser realizadas, não é isso que acontece nessas aulas. Essas aulas são conteúdos de ensino. As professoras estão explicando a habilidade de português e de matemática, que é um foco que a gente precisa ter grande agora. A gente pode pensar, mas não é a atividade que ele está realizando, mas todo o conteúdo de ensino que está sendo trabalhado nessas aulas são suportes para que a criança desenvolva qualquer atividade em cima disso. Então, está sendo trabalhado habilidades de leitura e de matemática, que vai ajudar. Quanto mais ela for se apropriando disso, a gente fala, mas a professora está longe, mas a criança, ela aprende assistindo um vídeo no YouTube de alguma coisa qualquer, ela também vai ter essa percepção e vai ter essa compreensão com o professor e vai facilitar cada dia mais a realização das atividades. E aí ela vai consolidando isso quando ela for realizar as atividades. Além disso, principalmente, assim, é importante a relação de professor com a família, mas principalmente com as crianças que estão remotas.
porque a gente precisa do olhar dos pais para a gente perceber como é que essa criança está reagindo, como ela está evoluindo, quais as principais dificuldades que ela tem. Então a gente precisa que os pais retornem para a gente isso, que eles entrem em contato com o professor, peça ajuda, peça explicação, que o professor tenha ali esse contato mesmo que seja por vídeo com as crianças, mas o que a gente não pode deixar é cair numa rotina de simplesmente realizar atividade para poder contar frequência. Realizar atividade, ter a frequência é muito importante, mas a criança ir se apropriando do que ela está fazendo é mais importante ainda, para que a gente consiga ter uma defasagem cada vez menor desse processo todo que a gente está vivenciando. E aí eu vou reforçar uma coisa que a Marilu falou. A criança, durante a semana, ela tem 5 dias letivos. Se ela foi convocada um dia, ela tem 5 dias remoto. Se ela foi convocada 3 dias, ela tem que realizar duas atividades remotas ou assistir 2 aulas. É muito importante para o desenvolvimento da criança, mesmo as que estão só remotamente, que a família, já que não consegue levar a criança para a escola, que consiga estabelecer uma rotina. Então, essa questão que a gente trabalha mesmo a híbrida, que tem um pouquinho presencial, um pouquinho remoto, ou totalmente remoto, mas esse momento com a criança é o momento da criança estudar, é o momento que ela vai sentar, que ela vai assistir uma aula gravada. A aula é rapidinho, é 10 minutos, é o momento que ela vai ali fazer atividade. Se ela tem dificuldade, é o momento de entrar em contato com a professora. Então, assim, é muito importante a criança perceber essa questão da educação dela, da educação escolar dela dentro da rotina dela. É, bom, essas eram algumas coisas que eu queria passar para vocês, da importância disso, da relevância, de como é importante essas intervenções, como a gente quer que as crianças evoluam. E tem várias pesquisas que sinalizam que o envolvimento das famílias, não como professores, porque a obrigação de ensinar, a gente sabe que é dos professores, que a gente tem o preparo necessário para isso, a gente estudou para isso, a gente sabe as estratégias para fazer, mas a participação da família, ela tem um grande percentual aí de responsabilidade no desenvolvimento da criança. A família se envolvendo, assumindo a responsabilidade de estabelecer a rotina, cobrando a criança, mostrando para a criança a devida importância que a educação e que o estudo vai ter na vida dela, com estímulo, com elogio, mostrando como é importante aquilo que ela está fazendo, como aquilo é importante na vida dela. Tudo isso gera motivação de aprendizagem na criança. Isso pesquisas de estudiosos da educação, de grandes pesquisadores da educação, mostra como a família pode ter aí um grande papel, um relevante papel no aprendizado das crianças. Bom, então, em relação às questões pedagógicas, era isso que eu queria falar com vocês. E eu espero aí que tenha ajudado a esclarecer algumas questões. Eu sei que tem algumas perguntas também que a gente vai ajudar a responder. E aí estejam à vontade. Se ficou alguma dúvida ainda, é só mandar lá no chat. Eu só vou fazer uma consideração. Se quem está assistindo o vídeo, mas não está vendo o chat, logo abaixo do vídeo tem um íconezinho escrito chat ao vivo. É só clicar nele. Aí vocês vão conseguir ler as mensagens, ver a lista de presença que está fixada em cima de todas as mensagens. É só clicar nela lá para poder responder, para a gente ter o registro da presença de vocês aqui, que é tão importante para a gente. E também para poder mandar alguma consideração, alguma pergunta. Então, se vocês não estão visualizando o chat, porque às vezes não dá para visualizar, é só clicar lá no chat ao vivo. Tá bom? Obrigada e vou aí retornar com a Marilu. Muito pertinente a fala da professora Érica. Agora eu queria que você passasse para a Thalie, Érica, para que ela falasse um pouquinho em relação à aula de educação física, né? As atividades de educação física também são enviadas para casa e realizadas na unidade. Boa noite.
familiares, né? Gratidão pela presença de todos. Eu sou a Thalia, professora de Educação Física da Vinculada, né? Dos primeiros e segundos anos. E esse bimestre, né? No segundo bimestre, como a Marilu falou, nós iniciaremos de forma remota. Então, as atividades de educação física na semana que vem também serão enviadas para todos os alunos realizarem via o grupo do WhatsApp. Os feedbacks, normalmente, os registros, eu peço das atividades, normalmente a gente pede para que envie no particular da professora, né, no meu particular, que eu me organizo melhor e consigo dar essa resposta para a família, essa resposta para a criança, parabenizando por ela ter feito a atividade e também respondendo às dúvidas, possíveis dúvidas que possam ter. É muito importante que estejam realizando as atividades que nós enviamos. No caso, semana que vem, vão ser para todos os alunos. Aí, a partir do dia 2, as atividades que a gente envia no WhatsApp é para as crianças que estão no remoto, né? Porque no presencial, as crianças já realizam lá comigo na escola ou com a professora Miriam lá na sede. E tem muitas famílias que estão realizando, que eu mesmo não conhecendo pessoalmente a criança, a gente está estabelecendo uma relação muito legal. Então, é importante que se realize para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criança, as atividades são pensadas para que seja adequada para a faixa etária da criança e também que não seja tão complicada para ser realizada em casa. Se precisar de adaptações, né, tanto eu quanto a Miriam, pode entrar em contato, a gente faz a adaptação que tiver necessidade, tá? A importância da vestimenta. As crianças que estão indo no presencial, é importante que elas estejam com as vestimentas adequadas. Uma calça confortável, no caso agora que tá frio, né? No caso, lá no Mirandolina, a quadra venta bastante, então que as crianças estejam agasalhadas agora nesse período de frio. E, de preferência, que elas possam ir de tênis. Caso não tenha essa possibilidade, aí vai com um sapato que tem, que a gente já vai se adaptando ali na quadra. No caso, quando a criança vai de chinelo, que quando estava mais calor, né, tinha bastante criança que ia de chinelo, às vezes sandália. Eu sempre peço para as crianças tirarem, que elas podem tropeçar, aí elas podem cair. Então, a vestimenta adequada é para a segurança deles mesmo. E aí eu vou avisar, tanto eu quanto a Miriam, a gente avisa nos grupos o dia correto que vai ser de cada turma das aulas presenciais, tá? E qualquer dúvida que vocês possam ter, podem mandar tanto via WhatsApp, como também pode mandar no caderno de recados da criança. E aí a gente vai conversando. É muito importante estabelecer essa parceria professor, escola e família. Eu, como professora de educação física, às vezes a gente acaba não tendo muito contato com as famílias. E essa situação que foi proposta desde o ano passado me aproximou mais. E eu venho percebendo que tem um ganho muito grande. Então, essa parceria é importante. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Gratidão e que possamos ter um ótimo retorno. É com você agora, Marilu. É importante só dizer que essas orientações que a Thalie passou valem também para a sede, tá? Na sede nós não temos uma quadra, mas nós temos um gramado lá, onde a professora Miriam leva as crianças, por isso a importância, né, dessas orientações que a professora Thalie passou agora. Vamos para as perguntas, Rafa? Olá, boa noite a todos. Então, vou retomar um pouquinho os assuntos, né, que foram tratados, que tem algumas dúvidas. Então, inicialmente, o Fernando perguntou se essa transmissão da reunião vai ficar gravado, né?
Sim, vai ficar gravado e depois a professora Érica vai disponibilizar para os demais professores para que eles possam colocar nos grupos. A Ana Lúcia, Carla, quer dizer, me desculpa, ela perguntou onde que ela deve ir para assinar o termo. Se é só na sede, se também vai estar lá na vinculada, quais dias, quais horários. Quem faz parte da vinculada, né? A partir da quarta-feira, lá na vinculada, lá na Escola Mirandolina. Quem é da sede, assina lá na sede. Porém, nessa semana, estou passando lá pela sede, posso assinar lá? Pode também. Mas a partir da quarta-feira, as professoras, a Fabiana, a Valéria, né, elas estarão na escola, no Mirandolina. Então, vocês podem se dirigir até lá para poder fazer a assinatura do termo. E na sede, né, quem estuda na sede, assina na sede. Para os dois movimentos. Para a criança que vai presencial, ela precisa assinar, o responsável precisa assinar o termo, e a criança que vai ficar em casa remotamente, também precisa assinar o termo. E qual horário, Marilu? Na sede, a partir das 7 horas, né, que o horário vai voltar ao normal, das 7 às 5h30, e no Mirandolina, a Fabiana ela vai enviar depois para os professores colocarem nos grupos o horário do Mirandolina, porque lá o estado ainda não voltou, né? Não vai voltar na próxima semana. Então, ela vai combinar com vocês, se eu não estiver enganada, é das 8 às 11 e da 1 às 3h30, se eu não estiver enganada. Lá no Mirandolina, na sede, é das 7 às 5h30. Às 5 horas, mais ou menos, que 5h30 é o horário que a gente está fechando. A secretaria, na verdade, ela fica aberta para atendimento ao público até às 5 horas da tarde, tá? Então, assim, vamos fechar um horário, então, das 7 até às 5 horas da tarde, na sede. Mirandolina, das 8 às 11, se eu não estiver enganada, a Fabiana pode me corrigir, e da 1 às 3h30. A Rafaela, ela colocou que o filho dela tem uma carta lá na escola, né, do pediatra, que ele não vai retornar, e se ela precisa de uma nova carta agora para o segundo semestre. Sim, eu acho que é importante você solicitar uma carta recente, um documento recente, né? Se tiver algum familiar aqui na reunião que tenha essa mesma situação, é necessário que retorne ao médico e peça um atestado recente para poder apresentar na escola. A Cláudia perguntou a respeito das atividades, né, que são feitas em casa, os dias que o aluno está em casa, se é possível mandar mensagem para a professora no horário da aula. Olha, eu conversei com os professores essa semana que nós retornamos e eu orientei, né, que eles estipulassem um horário, mesmo estando em aula, para atendimento aos pais e crianças que estão remotamente, né? Alguém pode me perguntar, nossa, mas e meu filho que está presencial? Ele vai propor uma atividade em que a criança consiga realizar sem a intervenção do professor, né? E para os familiares que estão em casa, então o professor vai combinar com vocês um horário para que vocês possam tirar as dúvidas ou solicitar alguma orientação para o professor no horário de aula. Ainda sobre o termo, os pais que optarem mais para frente, por exemplo, em setembro, para frequentar o presencial, também precisa, né, Marilu, assinar esse termo? Vamos dizer que eu assinei que meu filho não vai voltar agora, eu vou assinar o termo que ele não vai retornar, né? Mas em setembro eu quero que ele volte. Então, aí você vai para a escola, vai assinar o termo, até para que o professor possa adequar o retorno do seu filho para a escola. Lembrando, né, que eu vi uma outra dúvida ali no chat, que esse termo vai ser assinado novamente, né, Marilu? Mesmo que foi assinado no início do ano, agora vai ser assinado de novo. É isso. É bom que você tenha me lembrado disso, Rafa. O que a gente assinou de fevereiro até junho, ele não tem mais validade para nós, tá? O que vai ter validade é o que vocês assinarem na semana que vem,
ok? Não deu para um pai ir na próxima semana, gente, por favor, entre em contato com a escola, entre em contato com o professor, vocês combinam, né, uma forma de vocês fazerem essa assinatura, entre em contato com a escola para dizer, ó, eu não consegui essa semana, mas no dia 2, a hora que eu for levar meu filho, a hora que eu estiver na escola, eu assino. Mas eu vou pedir assim, ó, seria muito importante, eu vou pedir mesmo que vocês consigam fazer os pais, né, essa semana. Porque na próxima semana, a nossa atenção é para as crianças. Né? A gente quer, no momento da entrada, é receber os filhos de vocês, é atender o que eles necessitarem. Então, assim, deixar a semana de retorno para a gente atender mesmo as crianças, tá bom? Então, se vocês conseguirem ir na semana de 26 a 30, eu fico imensamente agradecida. Tem algumas dúvidas sobre a questão do uniforme. Alguns pais perguntaram se ainda é possível adquirir, se dá para fazer esse pedido lá na vinculada, ou se tem que ir na sede. É possível, sim, fazer pedido de novo, né, do uniforme. Quem é da vinculada, procura a Fabiana, a Valéria, né, e faz o pedido lá com elas. E quem é da sede, me procura o pessoal da secretaria, né? Quando chegar lá, é só dizer que é sobre o uniforme, que ou eu, ou a Ana, que é a orientadora, ou a Ana Paula, que é a coordenadora, a gente faz o atendimento para vocês. Marilu, sobre o termo ainda, algumas pessoas questionaram se pode ser a avó ou avô a assinar ou se precisa ser a mãe e o pai. Não, o termo precisa ser o responsável legal, tá? E precisa levar também o documento de identidade, por favor, que o Jorge pediu para que eu avisasse vocês na reunião de hoje. Se o avô ele é o responsável legal, é ele que vai, porque nós temos vários avós que são responsáveis legais por essa criança. Fora isso, tem que ser o pai ou a mãe fazer a assinatura do termo. A Durva está perguntando sobre o retorno das aulas. Acho que ela entrou um pouquinho depois na live. O retorno ele vai acontecer a partir do dia 2 de agosto, tá? A semana do dia 26 ao dia 30 será remotamente, atividades enviadas pelos professores para todos os alunos. E a partir do dia 2, as crianças que assinaram, né, que vão retornar, o professor vai conversar com vocês, vai enviar como será, né, a rotina da sala de aula, a rotina das crianças que virão presencial, tá bom? Mas é a partir do dia 2 de agosto. Haverá escalonamento, sim, porque a gente não tem, a gente conseguiu, pensando ali no distanciamento, a gente vai conseguir colocar em média, né, para menos do que para mais, 22 crianças. Mais ou menos adequando ali o armário, que a gente está pensando, né, em mudar a localização do armário na sala de aula para a gente poder colocar até 22 crianças. Tem algumas dúvidas também, Marilu, sobre essa questão do retorno. Se tem alguma previsão de quando vai voltar todo mundo todos os dias? Quantos dias na semana a criança vai poder ir? Nós não temos essa informação de quando voltará todo mundo junto na sala, né? 100% das crianças na sala. A gente não tem. A orientação que nós temos é que isso vai acontecer gradativamente, né? Vamos dizer que um dia o Dória lá coloque que não precisa ser mais 1 metro de distância, pode ser 50 centímetros ali. Então, a gente consegue colocar mais crianças por dia. Vai vir todos os dias? Não consigo. Quem vai vir todos os dias? Uma sala de aula que tenha 22 alunos. Ou 20 alunos, que eu tenho acho que 1 ou 2 salas que tem essa quantidade. Aí ela vai conseguir adequar e que venham todos os dias. Uma sala que eu tenho 35 alunos, eu nesse momento não consigo colocar 35 alunos para que venham todos os dias com um distanciamento de 1 metro, vamos colocar 1 metro quadrado, tem que ser, né? Porque eu tenho que pensar de quem está na frente, atrás e quem está do lado um do outro, pensando. Então, às vezes, a metragem da sala de aula não me permite colocar 35 crianças dentro da sala de aula. Então, quem tem ali 22 crianças, vai conseguir. Quem tem mais, não há possibilidade de colocar todas as crianças para que venham todos os dias. Os professores estão pensando na forma de fazer, de pensar com que eles consigam vir
por exemplo, assim, a Maria Eduarda, que é minha filha, que eu citei, que ela vai, por exemplo, semana 4 vezes na semana seguinte ela vai 2 vezes na semana, ou ela vem 3 vezes na semana, essa semana, na outra ela vem só 2. Então, a gente está pensando, nós estamos estudando, por quê? Por que nós precisávamos que todos os pais respondessem o questionário que foi enviado? Por conta disso. Para a gente poder... Hoje, eu enviei para a secretaria, era 11h30, 20 para o meio-dia. Nós tínhamos 50 e poucas famílias que não haviam respondido o questionário, né? Mesmo com a insistência do professor. Então, assim, foram respondidos, Érica, não, você pode foram 370 famílias, eu acho, 380 famílias que responderam, e 50 famílias não responderam. Então, assim, a gente tem mais ou menos, a gente sabe a quantidade que vem, graças a Deus dá uma boa quantidade, porém, essas 50 famílias que não responderam, eu não sei se ele vai vir presencial, eu não sei se ele é um ensino remoto, e aí isso dificulta o nosso trabalho na hora da gente poder definir como vai ser o retorno das crianças. Então, não consigo dizer para vocês nesse momento quando será 100% das crianças, né, presente, eu digo assim, 35 crianças, por exemplo, numa sala de aula, não tenho ainda essa previsão para colocar para vocês, porém, a orientação que nós tivemos é que isso vai acontecer gradativamente. Tem uma dúvida sobre a questão do horário das aulas, né? Se vai continuar como estava, saindo mais cedo. Vai continuar. Quinta e sexta-feira, quem estuda de manhã vai sair às 11 horas da manhã, e quem estuda à tarde, às 4h30. Isso na quinta e na sexta-feira. Também tem uma dúvida sobre a questão acredito que deve ser um aluno do Mirandolina, a questão do transporte escolar, como que... Eu sei que foi liberado, sim, o termo para assinatura, que a Mariana, acho que até comentou com esses pais, que está na escola para ser assinado, tá? Eu não sei dizer, eles fazem uma metragem ali, né? Uma quilometragem do endereço da criança para o endereço da escola do Mirandolina. Então, não é para todas as crianças, tá? Não adianta ligar lá e falar, eu quero ônibus, porque não é assim que funciona. Para as crianças que têm uma quilometragem ali considerável, né? Porém, a gente vai ter que conversar, né? Nós teremos que conversar, porque o horário, por exemplo, da entrada do estado à tarde é diferente da nossa, né? Então, quem vem de ônibus vai entrar um pouquinho mais tarde na escola, porque vai ter que respeitar a entrada do aluno que é do estado, porque o ônibus vai chegar próximo a esse horário, né? A gente fecha o portão ali mais ou menos 15 para 1, e eles abrem, acho que é 1h, não sei se é 1h10, não me lembro agora, o portão para as crianças do estado. Então, quem vier, as crianças que estudam à tarde, que vierem com ônibus, terão que saber que vão, né, vão entrar nesse horário. De manhã, entram junto, né, 7 horas da manhã, porém a saída é diferente também nossa com o Estado. O Estado, se eu não estiver enganado, sai 11h30. Não sei se vai haver uma mudança no horário do Estado, porque daí é uma outra, né, uma outra secretaria, e os nossos saem meio-dia. Quer dizer, não, vai ter que respeitar o horário do Estado, quem vem de ônibus. Então, tem que entender que de segunda a quarta-feira vai perder meio período de aula. Então, assim, eu vou entrar em contato com a supervisora até para poder relatar essa questão, né? Dessa perda um pouco ali do horário de aula, mas vai ter sim. Eu sei que, se eu não me engano, são 3 ou 4 crianças que já estão ali com a liberação do ônibus. Tem mais uma dúvida, o Adilson ele perguntou, né, se caso depois que a criança já estiver lá na escola, ela apresentar algum sintoma, como que a escola vai agir? É Adilson? Isso. Adilson, então assim, ó, a criança chegou na escola, a gente identificou que ela tá com uma coriza, né, e tá com coriza, tá com uma tosse, aí, imediatamente o professor traz a criança para nós, a gente deixa ali sentadinho junto com a gente, liga para a família, pede para a família vir buscar, tá? A gente tem um documento,
É difícil a gente ter problema com o pai ali tanto no Mirandolina quanto na vinculada, na sede. Mas a gente tem um documento, chama Guia de Referência, e a gente pede, né, escreve ali que a criança está com coriza e orienta o pai para que esse pai leve a criança até o posto de saúde, porque a partir de 1 hora da tarde é para atendimento de Covid, né, que leve essa criança para que ele seja avaliado. E aí o médico escreve que ele está apto a voltar para a escola, né? E aí a gente recebe essa criança. Se a criança não traz, a gente entrega esse documento, a criança não devolve, a família não traz, a criança não vai voltar para a escola. Aí fica lá, né? 10 dias, a gente orienta que fique 10 dias em casa e que não venha presencialmente. Ai, mas Marilu, não é rinite. Então tem que levar ao médico, gente. O médico vai atestar que é rinite, que ele está fazendo um tratamento para trazer para a escola para nós. Isso, Adilson, acontece tanto com o aluno quanto com o funcionário da escola. Nós respondemos todos os dias um inquérito clínico, né? E aí, vamos dizer que o professor, ele pode até não escrever ali, mas a gente convive todos os dias, né? E elas sabem que eu pego no pé. Ó, você tá meio gripado hoje? Então, se eu perceber, se a gente percebe que tem um funcionário que não está bem, a gente também solicita que ele deixe o ambiente escolar e procure atendimento médico. Mas é assim, é imediato. O professor, ele está bem atento a tudo isso, os funcionários da escola também. Então, se percebe, a gente já entra em contato com a família. E aí, o que eu quero pedir também para vocês, se vocês identificarem que a criança está gripada, está com o nariz escorrendo, né? Uma tosse carregada, mas eu sei que a tosse carregada ela não é um indício de Covid, né? Porque a tosse é seca. Mas deixa em casa, liga para o professor, olha, meu filho não vai hoje, ele não está bem. E a gente os pais têm colaborado muito com a gente em relação a isso, né? As professoras sempre falam, a mãe ligou falando que o filho não está bem, que não vai vir. Ou, Marilu, a mãe ligou avisando que a criança está com Covid, quando que pode voltar? Então, a gente está sempre em conversa também com os familiares. E, assim, vocês são excelentes, né, com a gente, né? Eu digo sempre, porque vocês nos avisam. Mas a gente tem todo esse protocolo. Só para que você possa esclarecer melhor, Marilu, tem alguns comentários sobre essa quantidade de crianças na sala, se não é muito. O protocolo, a gente está indo de acordo com o que foi determinado pelo secretário da Educação e pelo governo da Educação e pelo nosso prefeito, né? Então, o que veio? Qual foi a normativa? É 1 metro de distância, é o que foi proposto agora. A gente está seguindo os protocolos que nos foram passados. Então, a partir de agora, o distanciamento em sala de aula é 1 metro. E aí, dentro de 1 metro, a gente consegue atender, né, entre 20 e 22 crianças. Acredito que de Não, dúvida não é uma decisão nossa quanto escola, tá? A questão do distanciamento. É um decreto, no decreto ele diz 1 metro de distância, e é o que a gente vai respeitar. Tanto na sala de aula, quanto no momento do intervalo também. Só surgiu uma dúvida, né, que já foi respondida a questão da live ficar gravada, e sim, ela vai ficar gravada, para dar para assistir o início depois. É só isso de dúvidas, Marilu. Tá. Então, eu só quero colocar uma questão aqui. A Érica, as palavras dela foram muito pertinentes, mas eu quero dizer que a questão da gente insistir também na volta, né, das crianças, claro que a parte pedagógica é de extrema importância, né? As nossas crianças estão perdendo, né, esse tempo pedagógico, mas é também a questão emocional da criança, né? Ela precisa estar com criança. Ela precisa conviver com criança. Eu não estou falando a criança, meu primo, a criança, né? Onde um pai consegue fazer. Porque, assim, quando a criança está com a criança, eu li um artigo que a Érica compartilhou comigo e diz assim: quem é o adulto ali? O pai está sempre certo, a mãe está sempre certa, né? Então, a criança, ela precisa estar com outras crianças, porque
nem sempre é a criança que está certa. E ela precisa desenvolver algumas habilidades que ela só vai conseguir na escola. Né? Eu tenho relato de algumas famílias que nos procuram de crianças de 6, 7 anos falando que quer morrer. Sabe? Então, assim, por quê? Porque às vezes está vivendo uma situação ali no dia a dia da família que não é, ela não consegue, não é para ela, né? Ela não tem que conviver com situações que façam com que ela pense que ela precisa tirar a vida dela, por exemplo. Né? Ou que fique muito no computador, ou que fique muito tempo no celular, porque a gente acaba cedendo isso para os nossos filhos, né? Porque eu trabalho, o marido trabalha, a gente chega cansado em casa, e a gente, e começa a criança a falar aqui, a criança a falar aqui, e a gente acaba fazendo o quê? Tá, vai brincar com o celular, né? Então, assim, não é pela questão pedagógica, sim, mas é também pela parte emocional da criança. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso. O quão bom está sendo eu manter meu filho em casa e não mandar ele para a escola, né? Será que eu sentei com meu filho e perguntei para ele se ele quer ir para a escola? Porque quando nós pedimos para algumas famílias que estavam remotamente trazer as crianças para fazer a avaliação, para fazer a sondagem, gente, eu queria que vocês vissem a alegria dessas crianças na escola. E aí a gente oferece a merenda. Tinha uma criança fazendo uma avaliação na sala da coordenadora, ele falou, nossa, eu queria comer a merenda da escola. Então, assim, para nós parece uma coisa insignificante, para eles não é. Eu acho assim, eu respeito a decisão, né? Tem a questão da saúde, tem a questão dos atestados, eu respeito e respeito bastante. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar também nessa questão. Vamos dizer que o ano que vem, não vai ter vacina para crianças menores de 13 anos. Isso é fato. Não vai ter. Nós que tomamos vacinas, estamos imunes? Também não estamos, né? Eu tomo vacina da gripe todo ano. Pego gripe com facilidade? Não pego, né? Não pego. Eu fiquei esperando para tomar da gripe, eu queria tomar da Covid e acabei ainda ficando gripada. E corri fazer o teste, porque eu fiquei com medo, que eu tinha no dia seguinte uma reunião com os professores, né? Fui lá, paguei o teste, fiz o teste, porque eu também preciso pensar, né? Na equipe como um todo, porque não tinha aluno, era só nós. Eu tenho que pensar nos professores também da escola, nos profissionais que trabalham lá. Porém, eu não pego gripe. Então, assim, eu posso pegar? Claro que eu posso. Mas vou pegar com uma intensidade, de repente, que vai fazer eu me internar? Talvez não, né? Mas eu acho que a vida precisa continuar. A gente precisa começar a vida. A escola está acontecendo, a escola está em movimento, os conteúdos estão sendo trabalhados, nós não vamos parar, não vai ser uma questão de recuperar conteúdos agora, a gente precisa inserir novos conteúdos para essas crianças, porque ano que vem elas vão para uma nova fase. Então, assim, claro, eu respeito, mas eu tenho que pedir, eu tenho que, né, é um convencimento ali de formiguinha. Né? Então, assim, eu quero que vocês saibam que nós estamos na escola, estamos preparados para atender, não tivemos, assim, a criança frequentou 3 dias a escola e depois apresentou Covid em casa. Pelo menos nenhuma família chegou até mim e me relatou isso. Né? Então, assim, a escola não é o foco de disseminação de Covid. Volto a falar. Qualquer lugar é. O trabalho do meu marido, o meu trabalho, o trabalho do meu filho mais velho, eu ir até a casa da minha mãe, da avó, passear no domingo, eu ir até o mercado e meu filho vai junto, ou às vezes não vai, mas também o marido tem que sair para trabalhar. E quem garante que lá no trabalho todos estão ali, né? Tem alguém que não está infectado e que eu não vou levar para minha casa. Então, assim, só quero que vocês pensem e reflitam que não é a escola. Não é ali, a escola é o foco, não é. Então, só para dizer, qualquer lugar é foco, qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar que eu estiver, eu posso estar trazendo para minha casa, posso estar levando para a escola, então, qualquer lugar, né? Mas nós estamos lá, esperando os filhos de vocês, ansiosos e preparados para recebê-los. Tem mais algum comentário, Rafa?
Tem uma dúvida sobre a questão do álcool em gel, se o aluno pode levar. Não, nós temos na escola, tá? Eu vou pedir para que vocês não peçam para levar, porque a gente conhece as crianças, né? Então, assim, eu peço que a gente tem na escola. Nós temos na entrada, nós temos sabonete líquido nos banheiros. A professora tem na sala dela o álcool em gel para ela poder disponibilizar ali para as crianças na hora que saem, na hora que entram na sala de aula. Então, a gente tem todo esse aparato. Nós temos álcool em gel em cima das mesas do refeitório. Então, a gente tem álcool em gel, assim, para dar lá na escola, tá bom? Então, eu aconselho que não precise trazer. E tem vários comentários, né, falando sobre as crianças que estão sentindo muita falta da escola, da professora, que nesse pouco tempo, né, que eles puderam frequentar esse ano, eles já é visível o avanço, né? Tem vários comentários concordando com você nesse sentido. Ai, que bom, fico feliz. Espero que os pais ali que ainda não querem, né, que as crianças frequentem presencialmente, que repensem um pouquinho nessa questão, nem que converse com o professor, né, se ele colocou 3 vezes na semana, que pelo menos vá um dia, 2 dias, para que ele comece a ter, né, esse convívio ali com as crianças, que é muito importante, gente, é muito importante mesmo, tá bom? Tem mais alguma coisa, Rafa? Tem uma dúvida sobre a questão de garrafinhas de água, se pode levar. Não, ainda não foi liberado a questão da garrafinha de água, tá? Existe todo o protocolo de higienização das canecas, né, para que as crianças façam uso delas quando forem beber água. E eles já estão, ó, quem frequenta, quem vai, já estão mais do que acostumados da questão da caneca, gente. Muito acostumados com isso. É uma graça de ver. Assim, às vezes a gente está ali na hora do intervalo, ou quando eles chegam e vão fazer o de jejum, eles estão comendo ali a bolacha ou tomando leite, aí eles colocam a máscara do ladinho deles. Aí eles levantam para fazer alguma coisa, eles voltam para colocar a máscara. Então, assim, a criança, ela já está habituada a isso. E o professor ali insistindo, orientando. Então, assim, não, em relação a isso, gente, nunca vi criança na escola sem máscara. Até porque a gente vê para um descuido e fala, olha a máscara, é verdade, e coloca. Eu vi até uma criança esses dias, ela estava tomando leite e parou de tomar leite e sentou né, tem um X assim que diz onde você pode sentar e uma outra sentou. E aí, a hora que ela foi conversar com a amiguinha, ela colocou a máscara. Então, assim, eles já é uma geração que está educada para isso, para esse uso da máscara. Então, a garrafinha ainda não é liberado, tá bom? Salvo algumas orientações médicas. Por quê? Eu tenho criança, por exemplo, que tem diabetes, né? E ela necessita da água muito, como fala? Muito mais do que uma criança que não tenha a diabetes, por exemplo. Se o médico solicitar ali para mim que a criança precisa fazer o uso da garrafa, porque ela precisa constantemente beber água e para que ela não fique saindo o tempo todo da sala, é uma orientação médica. Eu não vou conseguir ir contrário a isso nesse caso, tá? Então, são casos específicos, mas a orientação é que não traga garrafinha para a escola. É isso, Marilu. Então tá, gente, olha, eu fico imensamente agradecida por vocês estarem aqui numa sexta-feira, né? Compartilhando esse momento comigo, com os professores, com os coordenadores. Quero agradecer a professora Érica, né, por toda essa transmissão, porque ela conhece bem, viu, gente, de mexer com as questões. Ai, como que se diz, meninas? Me ajudem ali. Tecnologia, obrigada, Érica, tá vendo? Né? Essas questões tecnológicas, a Érica tira de letra, então obrigada, viu, Érica, novamente, por estar fazendo essa ponte aí com os pais, a Rafa, né, por ficar no chat, as demais professoras que não, né, se pronunciaram, mas estão aqui comigo, tiveram de manhã, estão aqui comigo também, né, se disponibilizaram a fazer nesse horário, eu acho que dá super certo. A gente atende uma grande quantidade de pais, né, que não conseguem estar presencialmente. Então, assim, ó, muito, muito obrigada. Obrigada por vocês confiarem na gente. Se precisarem falar comigo,
às vezes na escola é difícil por conta do movimento, mas vocês podem pedir para o professor o meu WhatsApp. Eu não tenho problema de atender os pais, né? E aí o WhatsApp é um meio muito rápido, né, de resposta. Então, vocês podem entrar em contato comigo sim, tá bom? Muito obrigada, um bom fim de sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Mande um beijo nosso, né, para os filhos de vocês. Digam que estamos esperando ansiosos por eles na escola. Muito obrigada. Bom, então assim a gente encerra a nossa live. Vou colocar os professores aqui para vocês darem um tchauzinho. Só um minutinho. Tá aí na tela, todo mundo pode dar um tchau de boa noite em plena sexta-feira. Muito obrigada a todos vocês. E qualquer dúvida que ainda possam ter, é só entrar em contato com os professores. A gente vai estar aí sempre à disposição para poder responder, tirar qualquer dúvida e aí fortalecer cada vez mais essa parceria. Obrigada, beijo. Vou encerrar a live.